pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma semana de correção, né? Essa semana é referente às atividades do dia 2 ao dia 8 de fevereiro, correspondendo ao bloco 2, né? Ou atividade 2. É uma semana onde alguns alunos apresentaram bastante dúvidas acerca dessa atividade, né? Porém, as dúvidas foram esclarecidas, né? Uma atividade referente aos nossos estudos passados sobre paisagem, né? E eu vi que o ponto de atenção, o ponto aí onde que os alunos tiveram mais dificuldades foi na interpretação da imagem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da imagem para vocês, além da correção. Vou falar um pouquinho da imagem, né? E de que forma ela deve ser interpretada, ok? Então, coloquei aí para vocês no começo, né? Complementando os estudos da semana passada, onde nós revisamos o que é paisagem, né, para a geografia. Lembrando que paisagem é tudo aquilo que se vê ou sente a partir dos seus sentidos para a geografia. E a paisagem ela é dividida em duas: paisagem natural, que é aquela que o homem não modificou, aquela paisagem praticamente intocável ainda pelo homem, e a paisagem modificada, que também é chamada de paisagem cultural, né? Esse tipo de paisagem é aquela que o homem já modificou, conforme a sua cultura, conforme a sua necessidade, ok? Então, nós revisamos um pouquinho sobre este conteúdo no bloco passado, e nesse bloco nós vamos complementar, falar um pouquinho das transformações que o homem, ele faz no meio ambiente, ele faz na paisagem, né? Olha aí o que o trechinho aí inicial dessa atividade nos fala. Além da ação humana, a paisagem de um lugar também está continuamente sendo transformada ao longo do tempo pela natureza. Muitas dessas transformações deixam marcas nas paisagens, que nos auxiliam a compreender a dinâmica natural, no passado e no presente. Ou seja, essas modificações que fazem a história, né? Você pegar uma imagem de um lugar de 50, 60 anos atrás e comparar com a imagem de hoje, isso é a história. Isso é o compreender a história. Essa é a dinâmica natural. E essa dinâmica ela é composta por modificações na paisagem. E quem promove essas modificações, o maior modificador, né, das paisagens é o homem. Nós temos outros fatores que causam modificação nas paisagens temos, né, o tempo, o clima, só que são elementos que causam modificações a longo prazo, né, enquanto as transformações aí causadas pelo homem, né, causam transformações quase que imediatas, né, a pequeno prazo. Então, vamos aí analisar a imagem. Olha aí, essa imagem ela corresponde à Serra do Mar, né, que é uma localidade, um lugar aí, e é a mesma imagem, né, tanto na primeira figura, que é o momento A, quanto na segunda, que é o momento B, quanto na terceira, que é o momento C. Muitos alunos ficaram em dúvida em relação a esses dizeres aqui. Esses dizeres nada mais são do que a legenda para vocês poderem entender a imagem, né? Assim como o mapa, ele tem uma legenda para que você possa entendê-lo com mais facilidade, as imagens na geografia, né? Algumas também possuem, né? Então, a gente tem a legenda aí simbolizando que a floresta é simbolizada por árvores, fábricas é simbolizada por essa figura, os rios, né? Essa linha tortuosa, os canais, né? Por essa linha mais grossa, as estradas por essa linha turva aí, né? A região urbana por essa imagem, bananas por essa imagem, cana-de-açúcar, criação de gado, né? Que são pequenos gados aí que dá pra gente ver, e Vossoroca, que é representada por essa figura aqui. Então, Vossoroca são erupções, né? Pequenas ou grandes até erupções causadas aí no nosso solo, no nosso relevo, geralmente causadas pelo intemperismo e também, às vezes, pela ação humana também. Então, o que que acontece? Essa legenda aí é apenas para vocês entenderem a figura. Daí está perguntando, o que a imagem representa? Como eu falei para vocês, é o mesmo lugar. O que que a gente pode observar na primeira imagem? O que que predomina aí?
são as árvores, né? As árvores, as bananeiras, a gente tem um pedaço aqui de rio, né? Então, aqui a gente tem uma paisagem totalmente natural, uma paisagem que ainda não foi modificada, não foi transformada pelo homem. Aqui na segunda imagem, a gente percebe que tem árvores também, né, mais precisamente na parte de cima, nos topos das montanhas, né, onde a transformação ela é mais difícil, mas nas áreas planas, que é onde ocorre a transformação maior da paisagem, justamente para a questão da moradia, né, do ser humano. Então, nessas áreas aqui, ó, a gente já percebe que várias árvores elas foram tiradas, elas foram desmatadas, né? A gente percebe aqui, ó, se a gente olhar lá na legenda, né, essa imagem aqui, ela representa o quê? Ela representa a criação de gado, que a gente viu que a agricultura, criação, né, de animais, a pecuária, também é uma forma de modificação na paisagem, ok? Então, essa paisagem aí, ela está em processo de modificação, de transformação pela ação humana, né? E no último momento aqui, no momento C, nós temos aí a instalação de fábricas, né, como a gente pode observar aí, de uma região urbana, né, de canais, de estradas. Então, essa área, antes, uma paisagem natural, né, foi se transformando em uma paisagem cultural, pois o homem fez aí as suas modificações. Uma área antes, né, natural, agora é uma área urbana, uma área que atende aí às necessidades culturais do homem, de sobrevivência, de vivência em sociedade, né? Então, o que que essa imagem representa? Nada mais do que as transformações que o homem proporciona ou faz no meio ambiente, ou na natureza, ou até mesmo na paisagem, ok? Então, o que a imagem representa? As transformações do ser humano na paisagem, ok? Na B, que elementos da paisagem podemos perceber nesses três momentos? Que elementos nós podemos? No primeiro momento aqui, a gente percebe rios, né? A gente percebe árvores e a gente percebe também rios, árvores e algumas bananeiras, né? Então, são os elementos que nós percebemos na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente já percebe criação de gado, né? As árvores continuam, as bananeiras de uma forma mais intensa, né? E também a criação de gado aí. E na imagem C, nós observamos aí vossorocas, canais, fábricas, região urbana, né? Então, escolha aí um elemento de cada uma, do momento A, do momento B, do momento C, e escreva aí nessa resposta. Então, no momento A, você pode citar a floresta. No momento B, você pode citar a criação de gado. E no momento C, você pode citar a região urbana, ok? Na letra C, descreva 3 elementos naturais e 3 elementos culturais ou humanizados vistos na imagem. Elementos naturais: os rios, as florestas, as florestas, as bananeiras, né? E 3 elementos culturais: as fábricas, os canais, a criação de gado, né? Então, são 3 elementos culturais. Na D, a paisagem natural se torna uma paisagem humanizada no momento em que a ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alteração são vistas nesta imagem? Então, as alterações é que antes era uma paisagem natural e, pela necessidade humana, se transformou em uma região urbana, né? Com a implantação de fábricas, indústrias, estradas. Então, pode colocar assim: a paisagem que antes era natural se transformou conforme a necessidade humana, ganhando estradas, fábricas e uma extensa região urbana, ok? Pode colocar dessa forma. E na letra E, que motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem natural no momento A, na qual
na atual paisagem representada pelo momento C. Então, o próprio convívio em sociedade, a necessidade de expandir o seu território, né? De fazer moradia. Então, são alguns exemplos aí que levam as pessoas a transformarem a paisagem, ok? Qualquer um desses que vocês colocaram, ou talvez se colocaram diferente, né? Mas que tenha sentido também, que seja um motivo que leva o homem a modificar a paisagem também, pode deixar, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Eu espero que tenham entendido, compreendido, né? Qualquer dúvida estarei à disposição. E até semana que vem com mais uma correção. Tchau, tchau!